Domiciano, a Roma de então, manda João para a ilha de Patmos, para ali então, queridos, quem sabe sofrer a agonia de morte e ser esquecido lá. Mas, pasmem, senhores, Deus poupou a vida do apóstolo do amor. Ainda que atentaram contra a sua vida, ele permaneceu firme. E estando ele na ilha de Patmos, no versículo 1 do capítulo 1, você vai encontrar que Deus dá uma revelação a Jesus Cristo, e Jesus Cristo então notifica João através do seu anjo. O Senhor Jesus tem a preocupação de comunicar a João, ao apóstolo, para que ele entregasse às 7 igrejas da Ásia a mensagem do Apocalipse. Observe então que ele deve escrever às 7 igrejas que já existiam naquela época. Eram igrejas históricas, igrejas temporais. Existiam muitas outras. Existia a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja de Antioquia pulsante, igreja missionária de Antioquia existia. Existiam igrejas, amados irmãos, as mais diversas, a própria igreja de Roma. Mas o Senhor escolheu 7 igrejas para, através dela, desenhar um quadro da história da igreja em todas as eras, a saber, a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida e sofredora, a igreja de Pérgamo, a igreja influenciada pelo mundanismo, a igreja de Tiatira, a igreja que tolerava a falsa doutrina, o espírito de Jezabel atuava ali, a igreja de Sardes, a igreja agonizante, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, mas também a igreja de Laodiceia, a igreja na qual o Senhor Jesus estava do lado de fora. Para cada uma dessas igrejas, Jesus dá uma mensagem para que elas se posicionem diante do Senhor da igreja. A mim me parece, amados irmãos, que o Espírito Santo está clamando por santidade da igreja. Há um clamor, um grito, um gemido nesses últimos dias pela santidade da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
pelos rochedos, e eles viram descer pelo lugar que ele desceu, que nós vamos subir. Para as pessoas, durante a noite, como um ladrão, eles entraram na cidade de Sardes. O exército de Ciro tomou aquela cidade por falta de vigilância. A cidade continua sua história e vai cair de novo também por falta de vigilância. No ano de número 334, agora, sob o domínio do grande Alexandre, o Grande, também caiu diante de Alexandre. Vai cair também no ano de 214, ela cai diante de Etíoco, o Grande, e ela é dominada. E segundo os historiadores, na época de Roma, na época no primeiro século da igreja, nenhuma cidade tinha um histórico tão decadente do que a cidade de Sardes, que um dia foi gloriosa, mas agora estava empobrecida. Acontece, meus irmãos, que a região da Ásia, para onde Jesus manda as cartas, é uma região que estava debaixo do império de Satanás. O inimigo de nossas almas, é exemplo do que faz hoje, dominava a filosofia, o pensamento, a impulsividade do comércio, as relações. A Bíblia vai dizer, se você observar, que na igreja de Esmirna existia uma sinagoga de Satanás. Na igreja de Pérgamo, a Bíblia diz que ali, na cidade de Pérgamo, ali existia um trono ao próprio Satanás. Na igreja de Filadélfia também existia, meus irmãos, dentre eles aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Observe, meus irmãos, que a esta igreja, Jesus se apresenta, diz ao anjo da igreja e à própria igreja, que quem está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aleluia, e também tem as 7 estrelas, glória ao nome do Senhor. Eu quero ser ouvido na igreja de Sardes, porque eu tenho a plenitude da ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu sou um ungido de Deus. Se você observar no capítulo 1, versículo 20, está o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. João, então, sem entender que na visão que ele viu Jesus glorificado, Jesus andava no meio dos 7 castiçais. Aleluia. Ele tinha liberdade para andar entre os 7 castiçais. Ele tinha nas mãos as 7 estrelas. E Jesus então explica a João, eu vou te explicar o mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas. Os 7 castiçais, João, são as igrejas de todas as épocas, de todos os tempos, que eu ando com liberdade no meio dela. Eu ando com liberdade no meio da minha igreja. Aleluia! Ainda te digo mais, João, as 7 estrelas são os anjos da igreja, os malak, angelos, aqueles a quem eu constituí para comunicar a palavra ao meu povo, melhor traduzindo e adaptando a nós irmãos à realidade hoje, são aqueles que são os pastores a quem Deus constituiu sobre a igreja local, aqui, lá e acolá. Deus tem os seus malakes, seus mensageiros, aqueles através de quem Deus trata com a igreja. E o Senhor vai identificando as falhas da igreja através do seu mensageiro, através do anjo que ele tinha colocado sobre as igrejas. E o Senhor diz então: eu tenho todos eles na palma das minhas mãos, e eu tenho liberdade para andar no meio da igreja, para ter liberdade para mandar na minha igreja, porque eu morri pela igreja. E em cada igreja que ele anda, ele diz a mesma coisa: eu conheço. Eu sei, hein? Quando ele chega em Éfeso, ele anda e diz: eu sei, eu conheço você. Eu sei que você tem obra
chega na igreja de Laodiceia, ele diz: eu conheço. Você diz que é rica, abastada, que tem uma visão maravilhosa. Entretanto, como eu te conheço, eu te digo que tu és pobre, tu és cego, miserável e nu. A igreja nasce não desse nível. Ele chega e diz: eu conheço o teu sofrimento, eu sei o quanto tu tens padecido. Ao chegar na igreja de Sardes, Jesus então diz: olha, eu tenho a plenitude da ação do Espírito, e eu te digo que tu tens nome de que estás viva, mas estás morta. Eu não sei que julgamento seria pior para uma igreja local receber da parte do Cristo, o fundador da igreja, uma palavra como esta. Jesus aqui na condição de glorificado, ele está mostrando zelo pela igreja. Como na terra os seus discípulos perguntaram: Senhor, nesse tempo tu vais restaurar o reino de Israel, quando será a tua vinda? Eles queriam saber algo escatológico. Jesus falou: no momento eu não sei, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai Celestial. Mas quando glorificado a destra de Deus, a Bíblia diz que Deus comunicou a Jesus tudo o que haveria de acontecer com a igreja na terra. De imediato ele comunicou a João e mandou avisar a sua igreja. É o zelo de Jesus pela igreja. E Jesus então encontra em Sardes uma situação que era uma desconexão, um desacordo entre aquilo que se via e aquilo que realmente é, aquilo que aparentava, mas que não era a expressão da essência daquela igreja. Você tem nome, você tem aparência de que vives expulsante das tuas práticas, mas estás morto. Jesus está falando a respeito dos perigos que cercam a igreja, tanto internamente quanto externamente. Sardes não é analisada por perigo de perseguidores, não, senhor. Em Sardes, Jesus nos remete ao Império Romano. Jesus remete-nos à doença espiritual dentro da própria igreja de Sardes. O texto evolui no versículo número 2. Ele então evoca o princípio que derrubou a cidade e que ele quer preservar a igreja do mesmo risco. Olha, Sardes, seja vigilante. Preste atenção, Sardes. Igreja de Sardes, fique atenta. Seja vigilante. E se observar o texto, há uma oração principal aí, intercalada entre vírgulas. E eu quero ficar com a oração principal primeiro: ser vigilante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Preste atenção, Sardes. Tuas obras não estão cheias de amor, de graça, de motivação espiritual. Teus feitos não retratam os princípios da palavra de Deus. Tuas obras, por maiores que sejam, só fazem barulho, mas não expressam o desejo do coração de Deus.